Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Em nome do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, estendo a todos as nossas boas-vindas. Hoje nós daremos início ao estudo do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Jesus nos fala sobre o amor a Deus e o amor ao próximo. Mas antes de darmos início aos nossos estudos, eu convido a todos para uma breve oração inicial. Elevemos os nossos pensamentos ao mais alto, nos conectando com os amigos da espiritualidade maior que se encontram conosco nesse momento e sentindo as vibrações de amor, de luz e paz que eles nos trazem. Roguemos a Jesus. Mestre querido, aqui estamos mais uma vez reunidos com o objetivo sincero de estudar o seu Evangelho, que possamos encontrar o entendimento e conforto em suas palavras e nos beneficiar desse momento de estudos. Pedimos, Senhor, as suas bênçãos e que o seu amor preencha os nossos corações e ilumine todo o nosso ser, hoje e sempre. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 40, nós lemos a seguinte passagem. Os fariseus, que eram os doutores da lei mosaica nos tempos de Jesus, tendo se reunido, foram a Jesus, e um deles perguntou: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Jesus, com essas palavras, nos ensina que o amor a Deus e ao próximo são mandamentos inseparáveis, porque aquele que guarda rancor do próximo encontra-se irremediavelmente afastado também de Deus. O amor resume toda a doutrina de Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 12, há uma outra passagem em que lemos: Faz aos homens tudo o que queira que eles te façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Então devemos tratar todas as pessoas como desejaríamos que eles nos tratassem. A parábola do credor incompassivo, nesta parábola, Jesus reforça bastante esse ensinamento. A parábola diz assim: O reino dos céus é comparável a um rei que quis pedir contas aos seus servidores. E tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que devia 10.000 moedas. Como não tinha meios de os pagar, o Senhor mandou que vendessem sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse para o pagamento da dívida. O servidor, então, lançou-se aos pés do Senhor e implorava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Acontece, porém, que esse mesmo servidor, ao sair, encontrou um de seus companheiros, que lhe devia 100 moedas. O segurou pela goela e, quase ao estrangulá-lo, dizia: Paga o que me deves. O companheiro, então, lançando-se aos seus pés, implorava, dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutar. Mandou prender o companheiro até que ele lhe pagasse o que devia. Porém, os outros servidores, vendo o que se passava, foram aflitos informar ao Senhor,
tudo o que tinha acontecido. E então o Senhor mandou trazerem o servidor à sua presença e lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devia, porque me pediu. Você não estava desde então no dever de também ter piedade do seu companheiro, como eu tive de você? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos carrascos para que o prendessem, até que ele pagasse tudo o que devia. E é assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do teu coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Quando nós somos criados lá no início da criação, só temos instintos. E aí avançamos um pouco e esses instintos se transformam em sensações. E é apenas quando nos encontramos instruídos e depurados que essas sensações se transformam em sentimentos. Os sentimentos então evoluem com o nosso progresso, até que desenvolvemos em nós sentimentos mais nobres, elevados, e nos tornamos capazes de amar. A lei de amor é então uma lei natural, e o amor é a essência divina em nós. Deus coloca a essência do amor dentro de cada um dos espíritos que cria. Mesmo aquele ser humano mais vil, criminoso, hediondo, ama algo ou ama alguém. Todos nós temos amor no coração. Amar ao nosso próximo é uma condição para nos elevarmos a Deus, porque quando amamos em nossa plenitude, nós personificamos a fraternidade e a caridade. E esse amor ao próximo não se estende só aos homens, entre os homens, ele se estende a todos os seres da criação. Francisco de Assis, um dos maiores espíritos que já esteve entre nós, nos diz que é nosso dever tratar os nossos irmãozinhos, como ele se referia aos animais, com o respeito que merecem e auxiliá-los em sua marcha evolutiva, com responsabilidade, com fraternidade. Pois toda criatura de Deus tem o mesmo direito de ser amada e protegida. E se formos pensar, a própria reencarnação é um dos instrumentos da aplicação da lei de amor. É uma bênção divina que Deus nos concede. É a oportunidade que Deus nos dá de nos reunirmos novamente com nossos inimigos, que tenham sido adversários do passado, a fim de que em uma nova existência possamos nos reconciliar, possamos mutuamente nos ajustar diante da lei do amor. A reencarnação é a chance que Deus nos dá de amar aquele que em outras vidas, que em outrora odiamos, de transformar essa discórdia dentro do nosso coração em virtude, na virtude de perdão, na união. É transformar o mal querer em bem querer, fazer o bem a quem quer que tenhamos feito o mal. E a reencarnação também é para nós fonte de consolo, porque ela nos garante que haverá um reencontro com os nossos afetos que se foram, que partiram dessa vida antes de nós. É o consolo para aquela dor que sentimos com a morte de um ente querido,
quando nós sabemos que nós iremos nos reencontrar. Essa dor se torna mais branda. Ela se abranda quando nós temos a convicção, quando nós temos a certeza de que somos eternos e que a passagem para o plano espiritual é apenas uma sensação momentânea. Nós somos imortais, teremos toda a eternidade para vivermos uns com os outros, nos depurarmos, progredirmos, até que enfim possamos alcançar a condição de espíritos puros, que é o nosso destino, o destino de cada um de nós. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e assim como Jesus, um dia nós chegaremos a esse nível de perfeição. Há uma outra passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, e que também consta no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 12, que diz assim: naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma contradição, para que assim pudessem condená-lo. E então enviaram alguns dos seus homens para tentar a Jesus. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pela aparência. Dize-nos então o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus, então, percebeu a maldade deles e disse: hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Os homens, então, levaram-lhe a moeda e Jesus perguntou: de quem é a figura e a inscrição desta moeda? E os fariseus responderam: de César. Jesus então lhes respondeu: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Vamos entender que, desde o ano 700 a.C., os judeus padeciam sob domínio de alguma nação estrangeira. Eles foram conquistados seguidamente, primeiro pelos assírios, depois pelos babilônios e finalmente pelos romanos. Era então, portanto, mais do que compreensível, mais do que justificável que os judeus nutrissem um enorme repúdio pelo Império Romano e, obviamente, pela cobrança dos impostos. Por isso, a pergunta que os fariseus fazem a Jesus não tem outro intuito senão de colocá-lo em uma situação muito perigosa. Porque se Jesus respondesse que era lícito, seria como estar contra os judeus. E se respondesse que não era lícito a cobrança dos impostos, Jesus teria contra si toda a autoridade romana. Eles colocaram Jesus num beco sem saída, intencionalmente, para poder condená-lo. E pior, os fariseus, em sua artimanha, primeiro tecem inúmeros elogios a Jesus, enfatizando que ele não se deixava influenciar pela opinião dos outros, que ele não julgava os homens pela aparência. A intenção deles era primeiro apelar para a vaidade de Jesus. Só que o mestre, em toda a sua elevação moral, já estava purificado desse vício. As palavras de falso elogio de forma alguma o atingiram, não inflaram seu ego. E ao contrário, Jesus percebeu a malícia e energicamente condena os homens que o haviam confrontado, chamando-o de hipócritas. Jesus deixa claro aos fariseus que sabe, que conhecem os seus sentimentos. E isso é importante ressaltar, porque muitas vezes
nós achamos que amar ao próximo significa colocar uma venda nos olhos, tapar o sol com a peneira ou colocar óculos cor-de-rosa, para que a gente só enxergue o belo na pessoa, só enxergue o que a pessoa tem de bom e não como ela realmente se apresenta. Amar ao próximo não quer dizer que nós tenhamos que deixar de ver os maus sentimentos, a má intenção dentro dos nossos amigos, colegas, aqueles que estão conosco nessa jornada. Porque se nós nos negarmos a ver o mal, deixarmos de ouvir essa mensagem, ainda que desagradável ao nosso ser, muito pouco ou nada poderemos fazer para contribuir para o progresso, para o crescimento dessa pessoa. Ao observarmos uma má atitude, não devemos de forma alguma condenar, porque nós seremos julgados na mesma medida em que julgarmos. Mas nós podemos e devemos sim, de forma sutil, de forma amorosa, aconselhar esse nosso irmão, convidá-lo a refletir e quem sabe assim ele possa se modificar, se transformando para melhor. É nosso dever ajudar nossos irmãos de jornada. Quando Jesus responde, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus nos ensina que a gente deve separar e definir claramente aquelas coisas que são do mundo terreno das coisas que são do mundo espiritual. Dar a César o que é de César deve ser compreendido por nós como a necessidade do cumprimento de nossos deveres em relação às coisas do mundo, da terra em que habitamos enquanto estamos encarnados. São os nossos deveres em relação à família, à sociedade, às autoridades, aos governos, aos indivíduos. É a nossa necessidade e nosso dever de cumprir as leis vigentes, de sermos cidadãos responsáveis, pois César representa as leis do mundo. E dar a Deus o que é de Deus significa cultivar os valores espirituais, amando o próximo, praticando a caridade, estudando o Evangelho, procurando eliminar de nós os nossos vícios, os nossos defeitos, transformando-os em virtudes, fazendo aquilo que nós espíritas conhecemos como reforma íntima, nos depurando, nos melhorando, porque esses esforços, esse nosso comportamento é que é indispensável para o nosso crescimento moral e espiritual. Quando fazemos isso, estamos dando a Deus o que é de Deus. Deus representa aqui as leis imutáveis que nos regem e a lei maior, que é a lei do amor. Jesus nos deixa nessa passagem uma mensagem atemporal que valia tanto há 2000 anos atrás quanto vale nos dias de hoje. Porque o Mestre ensinava não só para os de sua época, mas para toda a humanidade durante todo o tempo. Jesus nos indicava o caminho para a nossa evolução moral e espiritual. E com essa passagem, Jesus deixa claro a legitimidade dos nossos deveres civis, como é o caso de protegermos o patrimônio público, os recursos naturais, votar para escolher os nossos governantes, cumprir as leis de trânsito, cumprir as nossas obrigações, porque o Mestre condena todo prejuízo moral e material causado aos outros. Porque quando fazemos isso, não estamos cumprindo a lei de amar ao próximo como a nós mesmos. Só que no dia a dia, às vezes, até mesmo sem nos darmos conta, estamos causando prejuízo moral e material
aos outros. E aos outros entendamos não só os indivíduos, mas também as empresas, os governos. Por exemplo, quando pessoas sonegam impostos, tão necessários para garantir aos cidadãos mais necessitados os seus direitos de moradia, de educação, de saúde, de lazer. Quando nós fazemos na internet download de músicas e de livros, usando de pirataria cibernética para não pagarmos os direitos autorais, estamos lesando os criadores dessas obras. Quando nós, no trabalho, no dia a dia, saímos alguns minutos antes, deixando, às vezes, os nossos companheiros de trabalho em má situação, sobrecarregando-os com o trabalho que seria nosso, lesando o empregador, que está nos pagando por toda uma jornada. Então Jesus nos ensinou com essa passagem que os nossos deveres para com o outro, para com a sociedade, nossa postura ética diante das coisas do mundo, são tão importantes quanto os nossos deveres para com Deus. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Porque pensemos, se nós não procurarmos nos ajustar às leis humanas, se nós não conseguirmos ser éticos e morais nem com as coisas do mundo, como nós podemos fazer isso em relação às leis de Deus? Amar e respeitar o nosso próximo como a nós mesmos. A espiritualidade maior nos esclarece que somente quando essa lei do amor for compreendida e praticada por toda a humanidade, somente então nós alcançaremos o melhoramento moral e poderemos então conhecer a felicidade em nosso planeta, a paz, a harmonia. Porque então nós estaremos vivendo de acordo com as leis de Deus, com a lei do amor. Então que nós possamos começar essa transformação dentro de cada um de nós, porque o nosso mundo mudará quando nós mudarmos. Que Deus então nos fortaleça para que possamos perseverar nesse sublime e tão difícil exercício da prática do amor ao próximo, do amor incondicional, na certeza de que Jesus e nossos amigos espirituais nos amparam e estão sempre ao nosso lado nessa jornada. Concluímos então os nossos estudos de hoje e, para encerrar, gostaria de convidar a todos que nos assistem para fazermos uma vibração. A vibração também é uma forma de exercermos a caridade, de praticarmos o amor ao próximo, pois através da vibração enviamos os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos em favor dos outros, em favor do nosso próximo. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus e pensar com muito carinho em nossos familiares, naqueles que dividem o lar conosco, e vamos buscar dentro de nós aquilo que temos de melhor. Vamos enviar a cada um dos nossos entes queridos as boas energias da paz, do amor, da esperança, da tolerância e do perdão. Que possamos viver em harmonia em nosso lar, ajudando-nos uns aos outros para o nosso crescimento espiritual. Vibremos pelos nossos entes queridos. E todos nós conhecemos ou temos alguém que está passando por um momento de dificuldade física ou espiritual. Vamos agora pensar nessa pessoa em especial,
e vamos enviar a ela as nossas boas energias de saúde, de paz, de coragem para que ela tenha a força necessária, a paciência e a resignação para atravessar esse momento difícil. Porque tudo passa e esse momento de dificuldade também irá passar. Que ela possa manter a confiança no Pai, que jamais abandona nenhum de seus filhos. Vibremos por essa pessoa em especial. Agradecemos a Deus pela oportunidade que tivemos hoje de vibrar pelos nossos entes queridos. Quanto a nós, que o amparo dos bons amigos espirituais nos traga o conforto e o alívio de que precisamos, e que o Senhor nos fortaleça para que possamos prosseguir aprendendo e nos tornando a cada dia pessoas melhores. Me despeço então de todos, desejando que o Mestre Jesus esteja sempre conosco e que o amor de Deus permaneça sempre em nossos corações.